Estamos começando o primeiro curso da Escola do Carmelo. Nós vamos tratar sobre a iniciação à oração, um tema importantíssimo para todo cristão. O cristão que não reza, ele não fica difícil de viver segundo os ensinamentos de Jesus Cristo. O cristão que não reza, fica difícil de enfrentar as intempéries, as dificuldades. O cristão que não reza, fica difícil de dar sentido ao sofrimento, aos desafios. E quem não reza, fica difícil também de viver na alegria, a alegria de Deus. Então, um grande desafio para todo cristão rezar. Já disse Calhane que o cristão do terceiro milênio, ou ele é místico ou não será cristão. Então é místico, isto é, viver a vida interior. Viver a partir da interioridade, viver com Deus. A vida cristã consiste em viver segundo os ensinamentos de Jesus Cristo, segundo os quais devemos ordenar as nossas ações. Sendo assim, a nossa vida é transformada em um hino de louvor a Deus. Na vida interior, o cristão não busca só viver para Deus, mas viver com Deus. Viver para Deus é ficarmos fazendo as coisas para Deus. Rezarmos o terço, participarmos da Eucaristia, rezarmos a liturgia das horas, o ofício de Nossa Senhora, fazer um ato de caridade. Às vezes só estes momentos que nós estamos com Deus. Esse é viver para Deus. Você faz as coisas para Deus. E devemos aprofundar isso. É vivermos com Deus. Vivemos com Deus é como se Deus estivesse fazendo em nós. É Deus fazendo em nós. Vivermos segundo o que diz São Paulo, não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Vivemos na totalidade e não só momentos, atos reservados para Deus. Nós não só reservamos momentos, nós não só dispensamos alguns bens para Deus, mas a nossa vida para Deus. Esta é mais um desafio do cristão, ultrapassar esse viver para Deus para viver com Deus. Esta é a vida do místico. O místico, ele não vive só uns momentos, o místico, ele vive a totalidade para Deus. Até mesmo as misérias, ou quando se apresenta diante de Deus, o místico ele não se apresenta com medo de Deus, mas ele vê Deus banhando de misericórdia a sua vida. Isso é viver com Deus. E a vida cristã não é só reservada somente aos religiosos, ou melhor, a vida interior, aos religiosos, aos padres, às monjas, mas a todo cristão que deseja crescer na comunhão com Deus. Toda a vida se transforma numa constante intimidade com Deus. Sendo ela progressiva, a cada passo nos tornamos mais próximos de Deus e parecidos com Deus. Os exercícios de quem quer viver com Deus são a oração e as virtudes, porque não basta rezar se não mortificamos o nosso coração. Santa Teresa disse que vida fácil e oração não coincidem. Não podemos levar uma vida fácil, rezar e viver uma vida fácil, não. É rezar e transformar a nossa vida, fazer todo o esforço necessário para que sempre nossa vida, a nossa oração seja uma expressão de Deus para os outros. Isso não para que eu apareça, mas é para que Cristo apareça em mim. A vida interior é vida de oração. Por isso, a vida religiosa ocupa muito tempo a oração. No Carmelo, é pedido que se faça 2 horas de oração mental.
participar da Santa Missa, recitar a liturgia das horas em comum e ainda mais, praticar a oração da presença de Deus durante o dia. Porque o carmelita deve meditar sempre a palavra de Deus. E a meditação é dia e noite. Uma meditação que é dia e noite. Então, é estar sempre com Deus, meditando a sua palavra. E a meditação da palavra não é só pegar um texto e ficar imaginando os personagens do texto, do evangelho. Não, é confrontar, também confrontar a nossa vida, a nossa realidade com a palavra de Deus. É viver a partir de Cristo. São João da Cruz nos ensina que quando nós vamos fazer alguma coisa, devemos pensar, Cristo faria. Quer dizer, o que Cristo iria fazer? Como ele agiria? E aí, agir segundo a vontade de Cristo. A oração é conversar com Deus. Santa Teresa diz que a oração não é outra coisa a não ser um trato de amizade, estando muitas vezes a só, conversando com quem sabemos que nos ama. Há diversas formas de rezar. A oração vocal, a leitura meditada, a oração comunitária, a oração litúrgica, mental, a oração da presença de Deus, a oração contemplativa. A oração vocal consiste na recitação de uma fórmula que expresse nossos desejos. Por exemplo, o Pai Nosso é uma oração que nós rezamos, no qual fazemos a Deus 7 pedidos. Mas a oração vocal, ela deve ser também mental. Senão ficaremos só falando e não pensando no que falamos. Para que a oração vocal seja mental, devemos pensar nos sentidos das palavras. Então, a oração vocal deve estar unida à oração mental. Santa Teresa nos ensina que devemos, na oração, pensar: com quem estou falando? Quem está falando? E o que estou falando? Quem está falando? Eu. Com quem estou falando? Deus. E o que estou falando? E o que nós estamos falando? Eu e Deus estamos conversando. É o conteúdo. Eu preciso estar atento, porque senão a oração se transforma numa verborreia. Muitas palavras, muitas, mas sem sentido. Então a oração requer a consciência do relacionamento com Deus. A oração mental. A oração mental é falar a Deus com o coração. Mas não é o uso excessivo de palavras. A Santa Madre Teresa define: não é outra coisa a oração mental, senão trato de amizade, estando muitas vezes a sós com quem sabemos que nos ama. Essa é a grande definição da Santa Madre. Então, para mim, a oração mental não é senão tratar de amizade, estando muitas vezes tratando a sós com quem sabemos que nos ama. Nós encontramos isso em Vida 8.5. Esta breve definição nos apresenta os elementos principais da oração teresiana. É tratar de amizade. Isto é, a oração, longe de ser um relacionamento com alguém distante, é um relacionamento pessoal. Deus é nosso amigo, é alguém próximo. Esse aspecto é um dos elementos mais originais da oração teresiana. Estando tratando. Se a oração consiste num tratar de amizade com Deus, o tratar, o relacionar-se com Deus, aprende-se estando tratando, ou seja, aprende-se a rezar praticando a oração. Muitas vezes, ela insiste muito na determinação que se deve ter ao iniciar a oração. A busca de Deus exige constância e perseverança, pois sem um encontro frequente, o amor se esfria e pouco a pouco termina. A sós. Ela recomenda que procurar solidão para encontrar-se com Deus, pois o amor exige intimidade, a intimidade da pessoa com Deus, com quem sabemos que nos ama. Temos aqui outro elemento importante da oração teresiana, que é
o predomínio do aspecto afetivo sobre o intelectual. Quer dizer, a oração não consiste em formular e elaborar ideias sobre Deus, mas é um contato íntimo e amoroso com Deus. Como disse a santa, na oração o mais importante não é pensar muito, mas amar muito. Então a oração, do mesmo modo que exige a tomada de consciência do amor de Deus por nós, exige reciprocidade no amor. Em outras palavras, exige envolvimento emocional, envolvimento afetivo, onde a vida da pessoa é transformada a partir do seu relacionamento com Deus, é transformada a partir do seu encontro com Deus, é transformada a partir da oração. Sendo assim, nesse ato de amizade, nós não vivemos só para Deus, nós vivemos com Deus. Ele transforma a nossa vida. Ele é a nossa razão de ser. Quem reza, o orante, já não tem outra razão de viver a não ser viver com Deus.